pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão ligados de quem que foi o aniversário essa semana? Não? Foi da Lei 8.069 de 1990, ou para os mais chegados, o ECA. Essa semana o ECA completou 31 anos e foi um grande avanço para a nossa sociedade e para o nosso país ter esse estatuto. E aí, vamos falar um pouco sobre eles? Fica ligado porque é logo depois da vinheta. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado em 1990, para ser exato, no dia 13 de julho de 1990. Ele foi um avanço para a nossa sociedade que tinha acabado de sair de um período de ditadura e, em 1988, tinha promulgado a sua Constituição Federal. Aliás, foi antes de 88 que o ECA começou a ser conversado, a ser discutido. Em 1987, Ulisses Guimarães, esse cara que está aqui aparecendo do lado, chamou a população para participar da Assembleia Nacional Constituinte. O que era isso, afinal? Uma série de senadores e deputados federais foram eleitos para poder criar para o nosso país uma nova Constituição. Essa Assembleia Nacional Constituinte, então, tinha essa importante missão de trazer essa Constituição para o nosso país recém-democratizado. Naquela época, vários grupos de apoio a crianças, adolescentes e jovens se organizaram e organizaram a sociedade como um todo para poder criar uma proposta. Eles juntaram mais de 2 milhões de assinaturas, naquela que ficou conhecida como a Emenda da Criança Prioridade Nacional. Disso, na Constituição Federal, quando promulgada em 1988, existia o artigo 277, que foi a base para a criação do ECA 2 anos depois. O ECA ele veio como um estatuto de garantia de direito e também de deveres para as crianças e adolescentes. Por exemplo, em 1917, foi criado o que foi chamado de Código dos Menores. Nesse código de leis era estabelecido alguns termos, algumas coisas relacionadas a crianças e adolescentes. Por exemplo, a maioridade penal era inferior a 18 anos e diversos outros fatores que tinham naquela sociedade eram considerados crimes ou infrações para aquelas crianças e adolescentes da época. Ele só foi revisado mais de 50 anos depois, em 1979, que foi criado o que foi conhecido como o segundo Código de Menores. Naquela época, nesse segundo Código de Menores, algumas coisas mudaram, algumas coisas relacionadas à maioridade penal, algumas infrações foram atualizadas, mas nada comparado ao que o ECA veio fazer alguns anos depois. Quando a Constituição foi promulgada em 1988, ela trouxe um dos seus artigos mais importantes, a igualdade, independente de gênero, de religião, de raça, de poder aquisitivo, todas essas igualdades perante a lei. O ECA trouxe a mesma coisa para as crianças e adolescentes. A partir daquele momento, as crianças e adolescentes eram considerados cidadãos. Eles eram parte da sociedade. Eles tinham direitos e deveres como qualquer outra pessoa, o que era uma novidade diferente daquele primeiro documento. As coisas aconteceram nesse caminhar e uma das coisas que o ECA trouxe como um grande avanço é a prioridade do atendimento às crianças e adolescentes em diversas ocasiões. Prestação de socorro, destino de verbas para projetos sociais e várias coisas assim eram uma prioridade dos jovens e das crianças a partir daquele momento com o ECA. Uma outra parte que o ECA também trouxe que é muito importante é a corresponsabilidade na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Como assim? Agora, não só os pais e responsáveis das crianças tinham que estar atentos a isso, mas também toda a sociedade, o poder público, os responsáveis trabalhavam em conjunto para ter essa garantia de direitos. Se existe uma ocasião em que um adolescente, uma criança tem seus direitos violados por meio de uma agressão, por meio de algum tipo de violência ou discriminação, não só os responsáveis por essa criança e adolescente eram responsáveis agora. Se, por exemplo, algum membro próximo soubesse, essa pessoa também era responsável e, se não fizesse nada, poderia até ser autuada por omissão, que também é um crime. Esse só para citar uma ocasião que pode acontecer. O ECA trouxe a garantia de uma série de direitos, como, por exemplo, a segurança, a saúde, a escola e educação, o lazer.
E para os jovens até o direito à segurança no trabalho, ou seja, a criança, o adolescente, ele não pode exercer função no trabalho, exceto aprendizes. Então ele trouxe essa segurança de uma carga horária estabelecida, de uma carga horária menor, para que aquele adolescente, aquele jovem que está entrando no mercado de trabalho tenha segurança, o que garante para ele também o direito à educação e à escola. Ele também traz deveres, e os deveres são muito importantes, como, por exemplo, o respeito ao próximo, aos responsáveis, aos professores, educadores, respeito independente de qualquer diferença que se tenha com a pessoa ao lado. E uma das coisas mais importantes é dever do jovem, da criança e do adolescente participar e estar ativo na escola. Então, além dos direitos que vocês têm, tem também os deveres. Como eu falei, o Estatuto também trouxe uma série de mecanismos para ajudar com que os direitos sejam garantidos. Alguns deles são órgãos, são conselhos, e aqui em Lorena mesmo a gente tem alguns. Um exemplo deles é o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é extremamente importante porque ele fiscaliza e ajuda a trazer novas propostas para garantia de direitos para esse público. Inclusive, além dos debates de proposta, eles debatem também como que vai ser destinada a verba para essa pasta, para essa questão da assistência social às crianças, aos jovens e adolescentes. O CMDCA conta com participação de membros civis, ou seja, pessoas normais como eu e você, e membros da prefeitura, como por exemplo secretários, conselheiros, pessoas que trabalham lá dentro, para poder garantir essa discussão e esse debate de propostas e de ideias e de como vai ser destinado aquela verba em questão. Então o que a gente pode tirar dessa história é que o ECA é uma peça fundamental na garantia de direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Ele é uma das peças, um dos fundamentos que buscam garantir com que aquela criança não sofra algum tipo de violência ou discriminação. Ele é essencial em todos os níveis, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, e é uma base sólida da nossa legislação e Constituição. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam o ECA e um pouco dessa história. E fala para mim também o que vocês querem ver aqui no Você Tá Ligado, o que vocês querem conhecer que ainda não conhecem, o que vocês querem que a gente traga de novidade para cá, beleza? Não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo com todo mundo, para que eles também conheçam um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente se vê daqui 2 semanas, hein? Falou! Já pensou uma obra social com uma web TV? Isso mesmo, uma web TV! E aí, quer conhecer? Vem com a gente! Olá, nós somos CEDESP Lorena e vamos te apresentar a Salles Web TV. A galera aqui do CEDESP plantou uma sementinha de um projeto de comunicação e com ela gerou um monte de ideias e coisas boas. E com ela também veio a Salles Web TV. Ela terá 4 programas: Cê Tá Ligado, Rolê Pastoral, Pep News e Bora Lá! Neles vocês vão ver a nossa equipe apresentando e vão ficar por dentro de muita coisa nova. E os nossos 4 programas serão distribuídos em 2 dias. Toda segunda e quinta teremos programas fresquinhos pra vocês, hein? Então, para você não perder e ficar ligado, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com todo mundo.